E esse vídeo aqui vai sobre o coronavírus. É isso aí que está agora no grande questionamento e a possibilidade da gente voltar às aulas presenciais. Então, essa difícil tarefa de comentar sobre isso, porque infelizmente é um tema que já foi muito politizado, mesclado aos outros interesses econômicos, desde econômicos financeiros até mesmo a política, e aí fica até às vezes espinhoso falar um pouco sobre isso, porque por vezes você é mal interpretado, acreditando que está falando sobre outros interesses além da saúde. Mas eu vou tentar ficar na saúde aqui, tá bom? Então, o que eu acho? A gente está diante de um vírus novo que causa uma infecção respiratória na via aérea superior, né, que é uma gripe, que tem uma possibilidade de complicação, né, mas é um vírus de baixa letalidade, certo? Então é um vírus que tem pouca chance de complicar na população geral. As populações específicas de grupo de risco já começa a ficar diferente, então a gente já tem uma outra comunicação. Mas, em se tratando de crianças, o que os primeiros estudos lá, desde a China, em março tem estudos de Wuhan, né, aquela cidade foco, falando sobre quantas crianças, estudos gerais e quantos eram crianças, e percebe-se desde lá, nesses primeiros estudos, que a complicação em criança, ou seja, aquelas formas mais graves, está ligada muito mais a crianças que têm algum tipo de doença. Então, a criança que tem lúpus, que usa medicamento para imunossupressão, é uma criança que estava em tratamento para câncer, é uma criança que tem uma asma grave, fibrose cística. Essas crianças têm uma chance, uma probabilidade de fazer complicação na infecção do coronavírus. Mas a população geral, pediátrica, as crianças, tem mostrado uma baixa taxa de complicação, certo? Então, vai ficar num resfriado comum ou até mesmo assintomático, com poucos sintomas leves, que dura aí no máximo uma semana e a criança se recupera, certo? E aí, eu também, como sempre faço em outros vídeos, eu vou ressaltar outros aspectos além só do biológico. Mas ainda no biológico, a gente tem que lembrar que esse isolamento está fazendo mal às crianças. Quem está na prática aí na assistência nos consultórios, acho que os pediatras estão percebendo o número de casos de adoecimento mental, transtorno de ansiedade, depressão, disfunção do sono, alterações de comportamento mesmo, agressividade, nas crianças por conta do isolamento. As crianças estão restritas em casa, pouco contato até com outros familiares, perderam a atividade física, não tem mais o convívio social com os colegas, e isso tem causado grandes problemas assim para a saúde mental. Lembrar que tem outras consequências também, o abuso sexual infantil já começa a aparecer por conta da restrição, essas crianças dentro de ambiente domiciliar com outros, e os agressores aparecem quase sempre nesse ambiente familiar. Então a gente está falando de outros riscos que começam a aparecer consideravelmente. Então aí vai várias coisas, né? As crianças estão comendo bastante, a obesidade, o sedentarismo, a exposição a telas, nunca se utilizou tanto as telinhas e por tempo tão prolongado, porque a gente começa a ver isso, o feedback no consultório, e às vezes falta, não tem nem tempo da literatura mostrar, dos estudos científicos. A gente já começa a ver na prática que as crianças estão passando horas por dia nas telinhas. E isso tem um prejuízo, especialmente os menores de 2 anos. Então, olha quanta coisa tem aí. Então, isso tudo tem que ser ponderado e esse momento de retorno ou não da escola é uma decisão que vai passar por autoridades públicas, mas eu acho que as famílias devem começar a refletir sobre esses prós e contras. E qual é o risco real, de fato, disso que eu estou com medo e esse risco, isso que eu estou fazendo, ficando em casa restrito, a criança 6, 8 meses, qual é o benefício que tem e qual é o prejuízo que tem? Essa é a pergunta que nós devemos fazer e começar a refletir. E um pouco do que eu falei aqui traz gatilhos para que você reflita sobre isso. E no final, como sempre, você vai decidir se seu filho vai ou não à escola, de volta para a escola. É claro que após a decisão das autoridades públicas, né? Então, deixa seus comentários aí se você acha uma coisa ou outra, que a gente tem que abrir um espaço para discussão mesmo, que fique legal. E se você desejar,
Compartilha isso com seus amigos para a gente ampliar essa discussão aqui que vai ficar bem bacana.